De quem é a culpa pela lesão de jogadores do Barcelona durante o período de data FIFA? Seria o suposto vírus FIFA ou algum problema na preparação dos atletas por parte do Barcelona? Vamos discutir um pouco isso aqui hoje, beleza? E eu sou o Jefferson, esse aqui é o Barça BR News, o nosso canal de notícias, curiosidades e entretenimento envolvendo esse que é o maior clube do mundo, o Barcelona Futebol Clube. E galera, o Barcelona foi um dos clubes mais afetados pelo chamado vírus FIFA, né? Que é os jogadores que se machucam jogando pelas suas seleções durante as pausas da data FIFA. Esses dias, as seleções deixaram uma lista de lesões preocupantes em uma temporada que começou com uma enfermaria vazia para o time catalão. Só que é uma situação que convida ao debate sobre como esses jogadores chegaram às seleções, já que a maioria deles se machucaram no primeiro tempo das partidas, assim como Ronald Araújo, que se machucou só aos 40 segundos. O cara não tinha feito nenhum minuto de jogo e já se machucou. Aí fica a pergunta: seria azar ou seria algum erro da preparação dos jogadores pelo Barcelona? Já que nós tivemos aí o Héctor Bellerin, que não estava pela seleção e se machucou. Bem, o jornal catalão Sport entrevistou Luís Puig, que é coordenador de fisioterapia do Hospital del Espírito Santo, que acredita que não é uma questão tão simples, mas uma questão multifatorial. Vou tentar resumir aqui, galera, nas minhas palavras, o que esse fisioterapeuta renomado quis dizer. Ele disse que são vários fatores. Primeiro, que os clubes hoje têm um controle exaustivo de cargas de trabalho com treinos específicos e individualizados dos seus jogadores a longo prazo, ou seja, não é aquela coisa antigamente de um controle físico para todo mundo, não. Os clubes têm um controle minucioso em cada jogador, uma metodologia de desenvolvimento físico e acompanhamento de lesões de cada atleta, assim, bem individualizado. Esses jogadores, quando vão para as suas seleções, eles fazem um treino mais neutro, eles não fazem um treinamento personalizado, já que não há tempo de utilizar os métodos de acompanhamento físico e muscular de cada jogador, já que eles se juntam para as suas seleções pouco antes das partidas. Então os treinos desses jogadores são mais neutros e menos personalizados, que não levam em conta muitos fatores que os clubes que têm mais tempo com os jogadores podem oferecer. Esse é um dos primeiros pontos que esse fisioterapeuta colocou. Outro ponto que Puig colocou é a mudança de rotina, que ele disse que essas mudanças podem e afetam sim os jogadores. Os jogadores, quando estão pelos clubes, eles têm as suas rotinas diárias bem disciplinadas. Eles tomam café juntos no horário, eles têm os horários das refeições juntos ali, desde o café da manhã, almoço, até o lanche e tudo mais. Ele tem uns horários específicos para cada treinamento, para cada trabalho, seja um trabalho de regeneração, seja um trabalho físico, seja um trabalho cardio, seja o trabalho com bola e até jogos, treinos. Essa rotina é bem trabalhada pelos clubes, coisas que quando chegam pelas seleções já sofrem alterações, pois muitas das vezes os jogos pelas seleções são até em os horários muito diferentes do que os jogadores estão acostumados com os clubes. Por exemplo, galera, vamos pegar um exemplo do nosso Rafinha aqui, que tá jogando no campeonato espanhol ali, que todo mundo sabe que os jogos são ou na terça, ou na quarta, ou no sábado, ou no domingo, e na maioria das vezes com espaçamento de uma semana. Então ele tem todo o seu horário regrado ali, certinho, a agenda dele tá toda marcada. De repente, Rafinha pega e vai jogar um jogo pela seleção brasileira, valendo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Aí ele viaja lá pra altitude da Bolívia, uma altitude no Chile, e ele vai ter todo o impacto de mudança de rotina, mudança de fuso horário, mudança de pressão atmosférica. Então isso é só um exemplo, galera, tá? É só um exemplo, mas para mostrar como muitos fatores da mudança de rotina, segundo esse fisioterapeuta, afeta não só o desempenho do atleta, mas também afeta o corpo do atleta, a fisiologia do atleta. Puig lembra que como o Barcelona nessa temporada está fazendo um trabalho muito personalizado, como eu já disse, onde o trabalho é com dados diários e a prevenção é priorizada. Nesse sentido, lembra o caso de Sérgio Roberto, que foi afastado logo nos primeiros sinais de desconforto que ele sofreu. Então tudo isso afeta. O fisioterapeuta enfatizou bastante a questão dos trabalhos
trabalhos a longo prazo e os trabalhos a curto prazo, né? Já que um jogador pelo time, se ele não estiver muito bem num dia de treinamento, ele tem um dia seguinte, ele tem outro dia, ele pode aumentar sua carga ou diminuir a sua intensidade, mas pelas suas seleções não, eles têm muito pouco tempo e a maioria deles precisam brigar por posição, principalmente em ano de Copa do Mundo. Então, se pelos clubes o jogador pode diminuir a sua intensidade, a sua entrega em alguns treinamentos, pelas suas seleções é muito arriscado. Então, eles acabam se entregando mais pelas suas seleções. Outro fator que o fisioterapeuta também enfatizou é a questão do papel de cada jogador, o choque deles entre clube e seleção. Por exemplo, o Jules Koundé é zagueiro e chegou jogando pelo Barcelona como lateral direito. De repente, ele volta para ser zagueiro na seleção e, segundo esse fisioterapeuta, isso pode afetar. De Jong tem um papel diferente na seleção holandesa do que ele tem pelo Barcelona, onde ele é mais exigido na construção de jogadas e de chegada mais à frente do que ele é exigido no Barça. Então, para esse treinador, tudo isso afeta. Porém, apesar de todos esses fatores, o fisioterapeuta diz que não descarta que alguma metodologia do Barça pode ter influência no que aconteceu, já que nós percebemos aí a lesão do Bellerin e, como foi dito, a do Ronald Araújo, que se machucou já aos 40 segundos. Isso, o fisioterapeuta Puig diz que essa situação das lesões dos jogadores do Barcelona que jogavam nessa data FIFA iriam levar o clube catalão a fazer uma análise profunda de todas as suas metodologias, provavelmente irá mudar alguns pontos para poder diminuir a possibilidade de lesões futuramente em datas FIFA, por exemplo, durante a Copa do Mundo. E aí, galera, o que vocês acham mediante a tudo isso que foi dito? Vocês acham sim que o Barcelona tem responsabilidade? É muito difícil quando a gente não conhece a fundo o que está acontecendo lá dentro, mas apesar da hesitação do fisioterapeuta, eu senti um tom sim de interrogação sobre como o Barcelona está trabalhando com seus jogadores, talvez esquecendo desses detalhes da mudança de rotina e de carga de treinamento dos jogadores quando eles vão para suas seleções. O fisioterapeuta não disse abertamente, mas a minha interpretação foi essa, uma certa crítica ao Barcelona sobre o seu método que acaba não sendo flexível para essas mudanças por causa das datas FIFA. E aí, galera, vocês têm a mesma percepção do que eu, que falta um pouquinho do Barcelona ter mais flexibilidade, por exemplo, nos horários e não ter uma rotina tão severa e preparar os seus jogadores para mudanças mais abruptas de local de jogo, de carga horária, fuso horário e etc. Comente aí o que vocês acham, se vocês curtiram esse nosso vídeo aqui de análise dessa situação da lesão dos jogadores do Barcelona. E galera, muito obrigado, peço curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal e nas nossas outras redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Falou, valeu e tchau!